Roça planejada e destruída pela interferência da Galisteu. Eu sempre disse para vocês que a Fazenda tem uma qualidade que o BBB não tem, que é justamente as coisas acontecerem no modo aleatório. Porque eles passaram 2 dias planejando e na hora que eles precisam que funcione, a coisa não funciona. A formação da roça foi o exemplo mais claro disso. As lá mafiosas e os crias passaram 2 dias planejando a roça perfeita para eliminar um do pôr do sol e no final a coisa saiu completamente inesperada, com a Simeone se jogando na roça depois de ser desmentida pela Galisteu ao vivo. Você não falou o nome do Tonzão, só para ficar claro pro Tonzão e pra você. Brasil! E por favor, quem é que vai cair nessa historinha de que a Simeone sobrou no Resta 1? Por favor, ela mesma se jogou lá. E agora você tem... E o Black fez uma jogada perfeita, que deixou todo mundo ali perdido quando ele combinou o Resta 1 com a Jaque e eles salvaram a Nádia, quebrando a corrente armada pelo grupão. Olha, dizem que um raio não atinge o mesmo alvo 2 vezes. Então será que dessa vez a gente vai ter a alegria de ver a Simeone eliminada e confrontada com as mentiras dela? Carelli, eu nunca te pedi nada, mas faça isso acontecer. Vai ser lindo de ver. A formação da roça já começou com os poderes do Lampião. Eu falei pra vocês que a Galisteu disse que os 2 poderes dessa semana eram negativos. Tonzão achava que era uma imunidade, mas era um poder pra ferrar com ele também. Mas o Tonzão demorou a ler os poderes. Ou ele não entendeu de cara o que aqueles poderes significavam, ou ele simplesmente não esperava, né? Tonzão ficou na dúvida sobre qual poder ele ficaria. Ele pensou e decidiu ficar com o poder branco, que ferrava com ele, mas ferrava menos. Vou ficar com o branco. Ele deu o poder laranja pro Black, o que também tava na cara que era uma roça, né, gente? Ninguém ali foi tão infantil em não pensar isso. Black e Tonzão não são aliados, são adversários do jogo, mas ele dar um poder para um adversário certamente é para ferrar com ele. A Jenny não bancou a pré-checa que ela disse que tinha e mandou a Kali pra roça por causa do que aconteceu no domingo. Eu, sinceramente, achei muito sabonete, porque realmente ela não precisava fazer isso. Ela estava com vontade de ir no Lucas por causa do que aconteceu com a Raquel, mas ela não bancou essa escolha. Ela teve medo e ela se deu mal. Mas devido a algumas coisas que eu já vou justificar, eu vou mandar a Kali. A Kali assumiu que ela bebeu todas mesmo e que ela terminou o namoro dela pelo Quai e ainda disse que quem nunca passou por isso na vida. Afinal, ela tinha acabado com um relacionamento ali dentro e ela nem sabe o que está acontecendo aqui fora. A Kali assumiu e pronto. Foi algo bem positivo para ela. Não negou que errou, ela assumiu a culpa e o público passa a enxergá-la como alguém que está ciente do que ela está fazendo. O que é que eu fiz? Me afoguei na cachaça. Infelizmente, eu passei do ponto, passei do limite. E aí veio o poder branco. O Tonzão não tinha entendido mesmo o que o poder dizia. O poder branco tinha 2 opções. Ganhar 10 mil reais e ir para a roça já com 2 votos computados ou presentear o segundo roceiro com 10 mil reais. Tava na cara que ele queria os 10 mil reais, mas ele pensou que se entrasse na roça com 2 votos, ele iria para a roça facilmente. Deu aquela apertada no brioco e ele escolheu dar os 10 mil reais de presente para o segundo roceiro. Se ficar com a grana, tendo 2 votos, né? Ficou com a grana, 2 votos computados. A Márcia Furreca foi a primeira a votar e ela queria votar na Kali. Mas como a Kali já estava na roça, ela votou na Alícia só por votar sem nenhuma razão. O WL votou no Lucas e disse que as atitudes dele não são maneiras. Aí o Lucas só disse que estava esperando mesmo, nem quis argumentar e nem valia a pena mesmo argumentar. A seguir veio a Simeone, que votou na Alícia apenas porque a Alícia joga um jogo diferente dela e é um jogo contraditório que ela não gosta. A Alícia não entendeu o voto da Simeone. Aliás, nem ela e nem a gente, né? Não entendi, mas
É isso, né? Fazer O Henrique foi o próximo a votar e ele votou no Lucas. E disse que votava no Lucas por causa da confusão que levou à expulsão da Raquel. O Henrique também disse que a semana estava boa e leve para ele. Sabe aquele meme da menina olhando pro caos e rindo? É bem por aí. Lucas chamou ele de planta e que ele tá querendo um terceiro lugar na final ficando quietinho. O Lucas macetou, hein? O jogo dele é ficar quietinho no canto dele, não arrumar confusão com ninguém, pra ver até onde ele chega. Às vezes acaba pegando até um terceiro lugar na final. E o pior foi o Henrique dizendo que ele joga diferente. Não, homem, você não joga diferente. Você é uma árvore. É uma árvore bonita, cheia de galhos, mas é uma árvore. Não faz diferença nesse jogo. O Lucas veio na sequência e votou no Tonzão. E diz que não tem nenhuma afinidade com ele. E aí o Tonzão diz que o Lucas está perdido no jogo. Aí o Lucas respondeu e disse que ele não tá procurando briga com ninguém e que o Tonzão colocou palavras na boca dele. Não coloquem palavras na minha boca, e foi o que o Tonzão acabou de falar. Eu falei sobre posicionamento do jogo, não falei sobre briga. O Lucas ainda disse que o Tonzão só mudou depois que viu que o grupão tava perdendo gente nas eliminações. Fez um monte de merda, o pessoal do grupo dele começou a sair todos, e aí ele teve que se reposicionar, se reestruturar. Aí o Tonzão diz que ele é assim na vida e que ele não tem vergonha de recalcular a rota. Não precisa ter vergonha de recalcular a rota, mas não precisa ser tão descarado desse jeito, né, Tonzão? Lili votou na Jaque e diz que era só por estratégia mesmo. Foi tão vago que a Galisteu quis saber que estratégia era essa. Quer eu falar um pouquinho dessa estratégia? Eu queria entender essa sua estratégia um pouquinho. E aí, a Jaqueline disse que os sabonetes estavam lá na votação e que tem muita planta se achando. E ainda diz que o voto fofo não existe e que a Lili é soberba. Não só sabonete, como plantas no decorrer do jogo. Lili respondeu que a Jaque acha que ela é soberba, mas os outros não pensam isso dela. Nessa hora, eu falei assim pra TV: a Jaque e o Brasil te acham assim. É o problema de vocês, é uma visão sua. Acho que a grande maioria que não me vê dessa forma, eu também não me vejo assim. A discussão acabou indo pra Alicia por causa do comentário soberbo de que a Alicia desafinou na festa. Sim, esse comentário foi soberbo no primeiro momento. Pode ser que depois ela tenha levado isso na zoeira, mas na hora do acontecimento foi soberbo sim. A Alicia pediu o placar de votos e votou em Lucas para se proteger. Ele entendeu e passou adiante. Para mim, o maior destaque da noite foi quando a Jaqueline votou. E ela disse que o Tonzão tem jogo sujo e que viu essas situações acontecerem na frente dela. E ainda diz que ele se vende por qualquer poder e que ataca todo mundo em manada. Levantou pautas e sempre gosta de atacar as pessoas em manadas. Na hora da resposta, o Tonzão jogou a cartada mais vergonhosa da temporada. A mentira da Simeone que a Jaqueline queria beijá-lo. Baixo e sujo, ela combinar de falar que vai me dar um beijo, nem que um beijo em mim. E o Tonzão foi humilhado ao vivo pela Adriane Galisteu sobre a história do beijo. A Jaqueline não citou o nome do Tonzão. Você não falou o nome do Tonzão, só pra ficar claro pro Tonzão. Obrigada, Brasil! Obrigada, mãe! Na hora, a Jaqueline ficou feliz porque ela havia dito que tinha TDAH e que ela não tinha levado os remédios para tratar essa condição e que às vezes ela não lembra das coisas detalhadamente. Mas vocês acreditam que a Simeone se meteu no meio e disse que ela realmente não tinha ouvido a Jaqueline falar Tonzão, mas ouviu ela falar Tom? Ela não falou Tonzão, ela falou: hoje eu vou beijar o Tom. Gente, a Adriane Galisteu avisou que a Jaque não falou o nome do Tonzão. Eu acho que Tom e Tonzão são a mesma coisa, né? Ou tem outro Tom lá dentro? A Kali veio a seguir e votou no Tonzão e disse que já queria votar nele mesmo como primeira opção. E deu como motivo o que tinha acabado de acontecer com a Jaqueline naquele instante. O Tonzão queria enfiar a cara dele no buraco do chão e pediu desculpas para Jaqueline.
E a Jaqueline não aceitou as desculpas dele. Inclusive, ela fez muito bem em não ter aceitado. Tipo, você falou que eu fui sujo. Não quero sua e desculpa. até então ela... O André queria retribuir o voto do Radamés na semana passada, mas ele foi esperto dessa vez e votou no Tonzão para proteger o Lucas. Pelo menos agora ele tá sabendo o que é jogar. E pra mim, o maior erro da noite foi o Black não devolver a gentileza pro Tonzão. O Black pediu o placar de votos para Galisteu e votou no Lucas para proteger a Alícia. Mas votando no Tonzão, ele também estaria protegendo a Alícia, então não faria diferença. Mas a bem da verdade, mesmo errando, o Black acabou acertando no final, porque na hora que ele foi votar, ele disse que achou muito estranha essa votação e na hora ele detectou que era uma estratégia do grupão. Dri, eu queria saber novamente a parcial aí, essa votação tá meio confusa. Vamos lá que eu vou... O Yuri veio a seguir, votou no Lucas e disse que não via verdade nele e ainda citou que casal de reality show não dá certo. Aí o Lucas assumiu que ele se afastou da Jaqueline e que não foi por causa da história do beijo. Ele disse que não terminou, mas depois ele meio disse que terminou, dizendo que não queria terminar. Foi uma confusão que nem a gente entendeu logo de cara. Mas o Lucas disse que se ele realmente tivesse feito coach, como o Yuri disse, ele indicaria pro Yuri aprender a se posicionar melhor. E eu juro que eu ri disso na hora, gente. Foi maravilhoso. Não fala nada Olha, com nada. se eu tivesse feito coach, eu Tu indicaria fez ele pra coach. você. A Jaque também se meteu e disse que o Yuri tem um jogo sujo. O Radamés veio na sequência e votou na Nádia, dizendo que ele não precisaria trocar o voto dele para salvar ninguém. Ele disse que a Nádia não quer se relacionar com ninguém lá dentro. E a Nádia tenta calvar uma narrativa a qualquer custo. Chamou ele de sabonete e ainda termina dizendo que ele vive perseguindo ela. Toda dinâmica, esse cara me persegue. A Nádia votou na Alice e disse que não gosta dela e lembrou que a Alice xingou a mãe dela. E sim, gente, a Nádia foi buscar uma história de semanas atrás. A Nádia sempre está em busca de uma narrativa, mas dessa vez não tá rolando. Aí a Alice chamou ela de personagem quando ela respondeu a esse voto. Ela é um personagem a todo momento. Eu falei pra vocês, o jogo da Nádia nessa fazenda é arrumar uma narrativa. Sander votou em Lucas só por votar mesmo, então nem vale a pena a gente aprofundar isso aqui. O Tonzão votou no Lucas e classificou ele como um adversário direto e selou o destino do Lucas pra roça. O Chay então votou na Nádia e não fez nenhuma diferença porque a essa altura tudo já estava bastante definido. Ele disse que a Nádia ouve e que ela fala coisas que não existem e que ela distorce as coisas. E ainda diz que ela está aonde lhe convém. Na resposta, a Nádia disse que não adiantava nada ele usar aquele carvão no pescoço. E ele disse que ele usa o que ele quiser. Primeiro, já tira esse cordão aí, com esse carvão aí pendurado no teu pescoço pra adiantar nada, viu, querido? Segundo... Eu uso o que eu quiser, querido. E a Nádia, então, diz que ninguém ali é melhor do que ninguém, que todos dormem nas mesmas camas e todos cagam no mesmo banheiro. E ainda diz que ela não está aonde lhe convém, estando aonde lhe convém. Todo mundo dorme na mesma cama, todo mundo faz cocô e xixi no mesmo banheiro. É interessante que a Nádia nunca consegue se olhar no espelho. Mas ela escapou mais uma vez da roça, então ela está aonde lhe convém. O Lucas foi pro segundo banquinho e levou os 10 mil reais de presente do Tonzão com uma cara de cu. O banquinho, mas ficou 10 mil mais rico. Tá bom. Na revelação do poder laranja, o Black já foi pra roça sabendo que ele ia mesmo pra roça por causa daquele poder. Então meio que não fez nenhuma diferença pra ele naquela hora, nem surpresa causou. Já imaginava que não seria coisa boa, imaginava que poderia ser isso. Mas o melhor da noite aconteceu quando o programa foi pro intervalo. Ele combinou o Resta 1 na hora, junto com o Lucas e a Jaqueline, que ele esperava que realmente sobrasse alguém do grupão, mesmo que ele não fosse fazer a prova do fazendeiro. E aí eles quebraram o grupão quando o Lucas pediu para Márcia Furreca salvar a Nádia. A Nádia, de fato, foi salva da roça pela Márcia Furreca e ficou sem entender o porquê. Salva a Nádia. A Simeone se jogou na roça, gente. Eu não acho que ela tenha sobrado, porque depois dela ter sido desmentida umas 3 vezes nas últimas semanas, ela meio que sacou que é melhor para ela sair antes de se queimar mais. Por que que eu digo que ela se jogou na roça? Antes da roça começar,
o Yuri diz que ele poderia sobrar na roça para tentar ser o fazendeiro pela terceira vez. Mas na hora do Resta 1, ela disse pro WL salvar o Yuri com um coraçãozinho e se jogou na roça. A Simeone então foi parar na roça, vetou o Black. E agora você tem... E depois dela se jogar na roça, ela meio que parece que não tá ligando para a prova do fazendeiro. Depois dessa formação da roça, a Jenny não entendeu porque a Márcia Furreca salvou a Nádia e não fez o combinado de salvar a Simeone que elas tinham feito antes. Aí a Simeone disse que tava suave para ela, mas a Jenny tava dizendo que não tava nada suave. Não entendi nada. É um jogo, gente, tá suave. Não, não tá suave. E aos prantos, ela diz que a Simeone tem que voltar fazendeira. Aí a Simeone disse que ela não tá nem aí pra isso. Nossa, me volta com esse chapéu, vou falar a mesma coisa que você me falou. Não preocupada com isso não, Jenny. A Lili também ficou bastante chateada com a Márcia Furreca não ter cumprido o combinado. A Lili então disse que ela não confia mais na Márcia Furreca e que a Márcia Furreca é falsa. O Tonzão precisou lembrar que esse jogo é individual e que eles também precisam pensar neles mesmos nessas horas. Quer salvar o rabo dela. Mas tá certo, o Tá bom, suave, mano. O fato é, gente, os crias quiseram confiar na Márcia Furreca, agora aguentem o rojão. Os crias, agora que acordaram pro fato da Márcia Furreca ser a falsa, isso estava bem na cara há tempos. E o pessoal do outro lado lá do programa já tinha percebido essa característica da Márcia Furreca e já tinha falado disso há tempo. Nem desenhando, os crias vão querer entender isso. Eles são limitados porque querem estar limitados. A Jaqueline ficou bastante aliviada de saber que ela não falou do Tonzão e reforçou que foi a Simeone quem contou essa história toda. E ainda disse que quem quis formar casal no começo do jogo foi o Yuri, que entrou no mesmo instante que ela estava lá na despensa para pegar os ovos, mas parece que ele não se deu conta que estavam falando dele. Com leveza, com brincadeira, entendeu? Algum de vocês quer ovo? Não. Eu quero coisa. Enquanto isso, lá no quarto, a Nádia disse que se ela tivesse seguido o coração dela, ela teria salvo a Simeone. A Márcia Furreca então assume que foi um erro dela e que ela vai pagar por isso. A Márcia Furreca, pé da vida, causou uma punição para eles tirando o microfone na hora que ela estava se trocando. E aí, comentando essa situação toda, a Simeone diz que, não feliz em cagar uma vez, a Márcia Furreca precisava cagar 2 vezes. Ela diz que precisa ter muito mais malícia para não confiar mais na Márcia Furreca e que ela não tá mais nem aí para a prova do fazendeiro. A Márcia Furreca então procurou uma justificativa e culpou a Jaqueline, que disse para ela salvar a Nádia. E aí ela disse que se ela não salvasse a Nádia, ela que ia sobrar no final. Deixa eu falar uma coisa que a Jaque falou, para eu salvar a Nádia, porque ela ia mandar pro pessoal do esporte. Então foi pro pessoal do esporte. E no final, a coisa caiu mesmo pra cima da Simeone. E ela ainda diz que o grupão não combinou nada com elas e que não contaram nada pra elas do que elas teriam que fazer no Resta 1. E aí, a Nádia diz que não entendeu por que a Jaqueline pediu pra salvar ela se as duas não falavam mais. Exatamente por isso. A ideia era direcionar o Resta 1 pro grupão mesmo. Agora eu vou salvar ela. Eu não entendi porque ela pediu pra me salvar, se ela não fala comigo. E a Márcia Furreca então pediu desculpas para Simeone, que decidiu ignorá-la naquele momento. A Márcia Furreca então logo mandou um foda-se para Simeone. Foi mal, viu? Tá? Foda-se. E como ela já estava pé da vida com tudo isso, a punição dela foi 48 horas sem academia, então ela mandou outro foda-se para todo mundo ali dentro. Sei lá, se foi eu. Foi também, foda-se. O Black não escondeu que ele ficou feliz de ver as mafiosas se dando mal no Resta 1 e que a Nádia pagou a Simeone na mesma moeda, porque as mafiosas queriam mandá-la pra roça. A diferença é que a Nádia não sabia disso. Se a Nádia soubesse, ela nem ia ficar se sentindo culpada por ela não ter salvo a Simeone. Não, porque a Nádia deu troco. A menina tão puta, tão indignada.
falei. E aí, o Chay revela que o Lucas pediu para Márcia Furreca salvar a Nádia e a própria Márcia Furreca concordou. O Chay então concluiu que a Márcia Furreca só pensa em se proteger. Se ela só pensa em se proteger ou não, ela resolveu também distribuir o foda-se à vontade ontem de madrugada. Ela assume que ela errou mesmo, mas que ninguém tá aceitando as desculpas dela, então ela tá tacando o foda-se mesmo e por aí vai. E aí, ela pergunta pro Tonzão se tá tudo bem pra ele se ela tivesse sobrado no Resta 1. Ele disse que não, que ela já passou e que tava tudo certo, mas a Márcia Furreca pegou um ar com o Tonzão. Agora, se me sobrasse eu, a Nádia, eu não tava de caô, né, Tom? E aí, o Black diz que as meninas mentiram sobre a indicação da Kali e que elas mentiram o tempo todo. Ele lembra que a Jenny tinha dito que não ia indicar a Kali por tudo o que aconteceu na dinâmica, mas na hora da indicação, mandou a Kali direto pra roça. Ela tinha falado que não ia votar em você. Cara, você vê, velho, eles não sei se eles mudam na hora do voto ou se eles mentem. A Jenny seguiu irritada com a Márcia Furreca e a Lili jogou na cara da Nádia que a Márcia Furreca quis pagar de sem grupo, mas na verdade ela só queria destruir o jogo das mafiosas. E o Sander disse que ela se faz de louca por causa da idade. Então, ela fica se fazendo de Igual louca, da última entendeu? vez que a Nádia tava aqui, a Nádia virou e falou assim, eu vou fazer isso, a Nádia foi lá e fez o que ela falou. E aí a Nádia diz que vai pra roça toda semana e que pra ela tá tudo bem. Ela entende que ela foi usada pelas mafiosas que só queriam ela como um stand-by. Pelo visto, toda semana eu vou sentar naquele banquinho ali. Não fica culpando ela, não. Até que não demorou pra Nádia perceber isso, né? Até porque a Nádia tá buscando uma narrativa. A Jenny não engoliu e seguiu falando que a Nádia ia sobrar no Resta 1, mesmo que ela ficasse se fazendo de sonsa. E às vezes é preciso mesmo se fazer de sonsa pra passar por cima desse grupão. Não tem outro jeito. E aí, a Jenny diz que a Nádia ainda quis se vingar da Simeone, porque na semana passada ela sobrou no Resta 1 e foi pra roça que não aconteceu, mas que tinha sido a Simeone que tinha esquecido de salvar ela. Ela quis se vingar. De quê? Porque da outra vez que a Simeone errou. Enquanto isso, o Black disse pra Alicia que eles precisam falar de jogo sim, pra não serem vistos como desinteressantes pelo público. E a Alicia diz que a Galisteu quebrou as pernas da Simeone quando desmentiu ela. A Alicia falou, eu não vou ficar aqui contando, mesmo querendo entrar nessa discussão, não vou ficar contando aqui tudo isso pra vocês. E, tipo assim, Tomzão e tu é a mesma coisa. Entende quem quer. As três passaram horas falando mal da Nádia e da Márcia Furreca nessas mesmas bases. Eu acho que quem não tá superando essa história toda são elas mesmas. O Tonzão então diz que a Nádia tá se bandeando pro outro lado da casa e que agora ela tá arrumando uma treta pra justificar o porquê que ela tá mudando de lado. Depois diz que ele se arrependeu de ter reproduzido a fofoca do beijo porque ele não ouviu essa história diretamente da Jaqueline. E a Jenny diz que a Simeone tá sofrendo por ter sido desmentida pela Galisteu ao vivo, mesmo após afirmar que ela ouviu o que ela não ouviu e colocar a precheca na mesa. Não é nada com você. Ela tá mais embolada com o fato do negócio. Eu acredito que dá ter dado papo de mulher. E o WL dá a visão de centavos dele. Black, Simeone e Lucas na roça final pro Lucas sair, porque a Simeone é muito forte e volta fácil. Alguém conta pra ele que não é assim? Aí dentro do baú, ó. Tá ligado que o Black e a Simeone são fortes, um jogador estratégico, pá. Então ia ser mais possibilidade dele sair, tá ligado? A Márcia Furreca procurou o Yuri de madrugada e disse que salvou a Nádia porque ela quis, porque ela gosta da Nádia e que ela não vai mais priorizar o Yuri e o WL. E ela diz que ela vai se salvar sempre que ela puder. E jogou na cara que a Galisteu acabou com a Simeone porque ela sempre se acha a dona da verdade. E que ela foi maldosa assim com essa história do beijo. E além de dizer que a Lili tá se prejudicando por cair na lábia da Simeone. E que vai pedir pra Deus desmascarar a Simeone. Ela também admite que riu da cara da Simeone na hora que ela foi desmentida pela Galisteu. Soltei foguete. Você não viu que eu fui ali pra fora fazer de conta que eu tava esperando, não? Não esperando nada, eu fui gargalhar. Você entendeu? Porque eu bem feito. E lá na casinha da árvore, a Alicia diz pro Chay e o Radamés que ela espera que a Simeone caia mesmo na roça final e que a saída dela seria uma resposta do público. Que pena que o Black foi, mas ele vai voltar. Eu tenho fé. Só quero que a Simeone vá pra roça.
quero muito essa resposta. E que a Jenny indicou a Kali com medo da Kali sair de maca do programa, cumprindo a previsão da Lene Sensitiva. O Radamés então diz que ele não vai mais pôr a Márcia Furreca como uma prioridade dele e que ele prefere salvar o Chay ou qualquer outra pessoa que ele confie muito mais. E ainda diz que a Márcia Furreca vai para onde a maioria está quando ela tenta se justificar para os crias sobre o Resta 1. E assume que ele não conversa mais nada com a Márcia Furreca, além de amenidades, e que ela se compromete com todo mundo, mas na hora ela não consegue cumprir com nada. Assim, o problema dela é esse, cara. Ela quer se comprometer com todo mundo. Aí pro Sander, ela falou assim, eu mandei a Nádia mandar jogar em você. Aí pra Simeone, ela falou que mandou a Nádia jogar na Simeone. E eles também falam que a Nádia não fala nada com nada e nem tem argumentos para brigar. O Chay então diz que a Kali vai ser eliminada logo logo e que eles precisam se afastar dela para eles não se prejudicarem por causa dela. A Alicia então diz que a Jenny vai bater o sino caso a Simeone seja a eliminada da noite. Eu acho que se a Simeone sair, tem grande chance da Jenny... Bateu sim? Lá na piscina, com o Lucas, a Jaqueline diz que a Simeone foi pedir desculpas para ela chorando. A Jaqueline então diz pro Lucas que aceitou as desculpas da Simeone, mas com o pé atrás, e classificou a Simeone como maldosa. E ainda diz que o Tonzão foi maldoso em usar a história do beijo e que ela não quer ficar nem perto dele pra nada. E é uma pessoa que aqui dentro me der bom dia, eu não vou responder mesmo. Eu nem respondo, porque ele mexeu com o meu caráter literalmente. O Lucas revelou que o WL pediu desculpas pra ele, mas não pediu desculpas pela homofobia que fizeram pra cima dele e diz que os crias só pedem desculpas quando eles sentem que algo vai dar ruim pra eles, e nisso o Lucas não mentiu em nada. Mas, gente, eles só pedem desculpa depois que passa, que é uma chamada. Jaqueline relembra da expulsão da Raquel e disse que a Raquel só agiu do jeito que ela agiu apenas porque ela foi coagida pela Jenny. Só que ela só reagiu porque ela se sentiu coagida. Pela manhã, o Black disse pra Alicia que ele está sim disposto a jogar com o pessoal do Pôr do Sol porque eles têm o mesmo alvo e eles precisam unir forças. Mas o grande problema é o André, a quem o Black diz que não sabe jogar. E diz que a roça seria completamente diferente se eles tivessem se unido e combinado antes. Ele diz que teme por Chay estar se aproximando dos crias e mudar de lado. A Alicia diz que as chances disso acontecer são bem pequenas. Cara, eu acho que... Mas, isso querendo ou não, tá com tempo limitado. Mas querendo ou não... A Simeone chorou de soluçar quando ela foi pedir perdão para Jaqueline. Porém, a gente não achou essa imagem aqui para vocês. Por outro lado, mesmo com todo esse pedido de desculpas, a Simeone acordou pé da vida com tudo o que aconteceu na formação da roça. Com tudo isso, a Simeone disse que ficou chateada com a Lili por a Lili não ter salvo ela e que ela não tá querendo falar com a Lili nesse momento. Tomei essa aí pra cara fora pra defender ela. E lá na cozinha, a Jaqueline lembrou que disse beijar outro homem. E a Kali disse que as desculpas da Simeone não foram sinceras e que ela agiu sim para prejudicar a Jaqueline. E ainda zombou de sua indicação para a roça com a desculpa dada pela Jenny dela sair do programa deitada numa maca. Não esquecer não. Não, quem bate esquece, quem apanha não. Gente, vamos puxar um motivo para a Kali sair, para ela não sair de ambulância. A Márcia Furreca confessa que ela ficou muito feliz em ver a Simeone sobrar no Resta 1 e cair na roça, e lembra que a Simeone já fez coisas semelhantes com ela. E olha lá. Viu, eu fiquei muito feliz ontem com o desfecho da história. Você sabe do que eu tô falando? Eu sei, lá atrás. Eu estou falando, é lá de trás. Na casinha da árvore, Simeone confessa que ela não gostou da Lili não ter priorizado ela e ter priorizado os crias, mesmo sabendo que a Simeone tinha prometido salvá-la no Resta 1. A Jenny também confessa que ela quis dar um murro na Nádia, mas a Simeone disse que a Nádia é bastante insignificante e que não adianta perder a cabeça com ela. Então, a Simeone diz que não quer mais falar com a Lili até digerir tudo o que aconteceu na formação
formação da roça. E ela diz que a Galisteu também poderia ter dito a frase completa na hora de desmentir. Tinha que ter sido falada, a frase falada foi essa. E bom, isso a Simeone só vai descobrir quando ela estiver aqui fora mesmo. E o Tonzão alertou que o jogo agora vai virar contra eles e que eles precisam ter cuidado a partir de agora sobre em quem eles vão confiar. Tudo contra mim. Contra nós, mas especialmente contra mim. Só que eu sou... E a Jenny disse que se a Simeone sair, ela também quer sair, quer ir pra roça e que pra ela tá tudo bem. E o WL, que diz que não quer mais pegar a ovelha porque é muito pesado. Mas não foram eles que disseram que era levinho pra Raquel? O último, moleque, o último a sair de lá. Igual eu, aqui, todo mundo sentado já tomando de banho tomado, agasalhado e eu lá. Que bom que o tempo já inocentou a Raquel. Não foi nem uma semana. O que esperar da prova do fazendeiro hoje à noite? Bom, a gente tem 3 pessoas relativamente ruins de prova. Lucas, Kali e Simeone. A Simeone foi mal na prova de fogo no domingo, mesmo ela ficando em segundo lugar com 15 minutos. Ela, como líder naquela prova, não conseguiu guiar nada por lá e nem conseguiu ter um bom desempenho. Além disso, depois dela ser desmentida pela Galisteu e dizer que ela não tá ligando para a prova do fazendeiro, ela simplesmente pode fazer corpo mole e nem se esforçar para isso, acreditando que é melhor ir logo para a roça e passar pelo julgamento do público. A Kali está muito dispersa e o Lucas não é muito bom em provas, mas se ele se concentrar um pouquinho mais, talvez ele realmente tenha alguma chance de voltar fazendeiro. Mas até aqui, os 3 estão muito igualados. O cenário ideal para Simeone ser eliminada é justamente o Lucas ou a Kali voltarem fazendeiros e a Simeone cair na roça final. Agora, caso contrário, ela vença a prova e a roça final cair na Kali, no Black e no Lucas, vai ser uma roça difícil e pode dar ruim para Kali ou para o Black ali. A Adriane Galisteu disse que a prova vai vir direto da Fazenda 6 e é uma prova clássica de lá. Agora, se for uma prova de habilidades, anotem. É bem provável que a Simeone possa se dar bem. A menos que ela mesmo não queira se esforçar e faça o corpo mole como ela já deu indícios de que ela vai fazer. Mas isso aí, gente, é com ela, não é com a gente.